pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 8 do capítulo 7 do volume 2 do livro do professor Moisés Nusenvai, curso de Física Básica. Essa questão corresponde à questão que envolve os conceitos de temperatura e dilatação térmica dentro do capítulo de temperatura do livro do Moisés. A questão 8 diz o seguinte: para construir um termômetro de leitura fácil do ponto de vista prático, acopla-se um tubo capilar de vidro a um reservatório numa extremidade do tubo. Suponha que a temperatura T0, o mercúrio, está todo contido no reservatório de volume V0 e o diâmetro capilar é D0. O item A. Calcule a altura H do mercúrio no capilar a uma temperatura T maior do que T0. O item B. Para um volume do reservatório V0 igual a 0,2 cm3, calcule qual deve ser o diâmetro do capilar em milímetros para que a coluna de mercúrio suba de 1 cm quando a temperatura aumenta de 1 grau Celsius. Tome alfa igual a 9 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius para o vidro e beta 1,8 vezes 10 a menos 4 por grau Celsius para o mercúrio. Então, como eu mencionei, essa questão envolve conceitos de dilatação térmica, em especial dilatação volumétrica de um líquido e dilatação volumétrica do tubo cilíndrico de diâmetro D0, ok? Então, sabemos que com a variação de temperatura, temos a variação volumétrica do líquido e do cilindro. Então, com a variação de temperatura, tem-se um aumento das dimensões do tubo e uma variação volumétrica do mercúrio que preenche a coluna de comprimento H. Então, é fácil ver que, ao variar a temperatura, tanto as dimensões do tubo vão variar, quanto o líquido vai começar a preencher esse tubo capilar. E acontece que, como esse vidro varia, acontece que essa marcação de H, ela tem que levar em conta isso, que a variação volumétrica vai acontecer para poder preencher esse capilar, vai ser o volume no capilar mais a variação do capilar, do tubo capilar. Então, nós podemos escrever inicialmente que o volume de mercúrio que sai do reservatório é igual à soma do volume no tubo mais o aumento de volume do tubo, como eu estava a dizer. Então, ΔV é igual a V de H, que é o volume preenchido aí no capilar, né? Então, vai ser π R ao quadrado, na verdade é D0 sobre 2 ao quadrado, vezes a altura, né? Então, é a área da base que é um capilar cilíndrico, então, vezes a altura H, mais o ΔV do tubo, né? Que é devido à variação do tubo, que vai levar em conta, aí, no caso, o coeficiente de dilatação. Então, só explicitando, o nosso V de H é o volume preenchido com o comprimento H, isto é, V de H é igual a π, o quadrado de D0 sobre 2 vezes H, que isso vai dar π D0 ao quadrado H sobre 4. E o ΔVT, ele corresponde à variação do volume do tubo, né? Então, ΔV de T é o V0T 3α ΔT, onde o V0 de T é igual ao VH. Então, com isso, nós podemos expressar esse ΔV e também, com isso, juntando as equações 1, 2 e 3, o que teremos que ΔV é igual a quem? Vai ser o VH mais VH 3α ΔT. Colocando o VH aqui em evidência, teremos que isso é igual a VH vezes 1 mais 3α ΔT. Substituindo o VH pela expressão de número 2, temos que isso vai ser igual a π D0 ao quadrado H sobre 4 vezes 1 mais 3α ΔT. Ok? Então, agora,
o que nós vamos fazer é expressar a variação volumétrica do volume inicial V0. E essa variação volumétrica é dada por dois termos. É a subtração entre a variação do volume do mercúrio, desse volume inicial que preenchia esse bulbo, esse volume V0, menos a variação do tubo como se ele estivesse preenchido com o volume inicial V0, tá certo? Então, destacando, esse ΔV de M é a variação de volume de mercúrio associada ao volume inicial V0, e o ΔV de T', ele é quem? Ele é a variação volumétrica do tubo associada ao volume V0, como se esse estivesse preenchido com o volume inicial V0. Então, o ΔV de M ele vai ser quem? V0 beta ΔT, e o ΔV T de linha ele vai ser quem? Vai ser V0 3 alfa ΔT. Lembrando que o ΔV de T de linha ele é associado ao volume V0 como se ele tivesse sido preenchido pelo volume. Então, com isso, nós podemos escrever, combinando as equações 5, 6 e 7, nós podemos escrever que ΔV é igual a equação da equação 5, temos da equação 6, substituindo a equação 5, temos o ΔV de M, está aqui ele, V0 beta ΔT, e da equação de número 7, temos o ΔV de T, está aqui ele, V0 3 alfa ΔT. Então, isso nos dá que ΔV é igual a V0 vezes beta menos 3 alfa vezes ΔT. Então, o que fazemos agora é combinar as equações de número 4 com a equação de número 8. Notem que eu tenho ΔV igual a esse camarada, e aqui eu também tenho ΔV igual a esse outro camarada. Então, eu vou igualar os ΔVs e eu tenho o seguinte. Tenho que ΔV é igual a... Está aqui a equação de número 4, está aqui ela, e aqui a equação de número 8, está aqui ela. Então, com isso, nós podemos determinar o que a questão pediu. Ele quer a altura H em termos desses parâmetros, dos parâmetros V0, D0, beta, alfa, T e T0. Então, com isso, colocando em evidência o H, né? Então, todos esses outros termos vão passar para o outro lado. O 4 vai passar multiplicando, o π D0 ao quadrado vai passar dividindo, e depois vai ter esse outro termo associado a esse 1 mais 3 alfa ΔT, que também vai passar dividindo, ok? Então, com isso, nós encontramos essa equação de número 9, onde H é igual a 4V0 sobre π D0 ao quadrado, vezes beta menos 3 alfa, vezes ΔT, já estou explicitando o T menos T0, porque a questão fala em T e T0, sobre 1 mais 3 alfa T menos T0. Então, com isso daqui, a priori, a gente já poderia dar como concluído o item e passar para o item seguinte, para o item B, que é apenas substituir os valores e calcular aí o D0 associado com os valores dados na questão. Mas aqui vamos um pouco mais além. Notem que toda a teoria, sempre quando expressarmos as variações lineares, superficiais e volumétricas, sempre o que tínhamos era, no fundo, uma expansão em série de Taylor, tomando apenas os termos de primeira ordem. Então, queremos fazer a mesma coisa para a equação de número 9. Vamos expandir esse termo do denominador, esse 1 sobre 1 mais 3 alfa ΔT, em série de Taylor, de tal forma que eu tenho uma expressão de H que dependa linearmente com o ΔT, tá certo? Então, é isso que nós vamos fazer agora, apenas para em termos de coerência com toda a teoria calculada até então. Então, a gente vai expandir essa equação de número 9 para encontrar uma expressão com dependência linear em ΔT, sabendo que esse termo é 1 sobre 1 mais x, ele pode ser dado como? Esse termo ele pode ser dado como somatório de n de 0 a infinito de x elevado a n, né? Isso é igual a 1 mais x ao quadrado mais x ao cubo e assim por diante. Então,
Consequentemente, esse termo 1 sobre 1 mais 3 alfa delta t, ele é quem? 1 mais 3 alfa delta t, mais 3 alfa delta t ao quadrado, mais 3 alfa delta t ao cubo, e assim por diante. Então, se nós substituirmos a equação de número 10 na equação de número 9, o que temos é o seguinte. Temos que isso vai ser igual a 4v0 sobre π d0 ao quadrado. Então, colocando esse termo aqui em evidência, então temos vezes beta menos 3 alfa vezes delta t, e aqui é o termo da expansão. Esse termo aqui é esse aqui em colchetes. Então isso é 1 mais 3 alfa delta t mais 3 alfa delta t ao quadrado e as outras potências, tá certo? Então, como queremos apenas os termos, o termo associado ao termo linear em delta t, então apenas esse termo aqui vai ser o termo que dá a contribuição linear. Então, podemos aproximar o nosso h como sendo aproximadamente igual a 4v0 sobre π d0 ao quadrado vezes beta menos 3 alfa vezes delta t. E com isso temos uma contribuição, o termo de h dado apenas pela contribuição de primeira ordem em delta t, tá certo? Apenas envolvendo os parâmetros dados na questão, o v0, o d0, o beta, o alfa e o delta t. E com isso concluímos o item A. O item B, relembrando, ele pede para calcular o valor de d0 do diâmetro do capilar em milímetros, para que a coluna de mercúrio suba 1 centímetro quando a temperatura aumente 1 grau Celsius. Aí ele dá os parâmetros alfa, beta e dá o valor de V0. Então, o que a gente vai fazer é isolar o D0 lá e substituir os valores dados. Então, vamos lá para o item B. Então, os dados, a gente vai calcular o D0, né, para os valores dados. V0 é 0,2 centímetros cúbicos, o H é 1 centímetro, o ΔT é 1 grau Celsius, o alfa é 9 vezes 10 elevado a menos 6 por centímetro por grau Celsius a menos 1, e o beta é 1,8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Então, eu vou mostrar para vocês a resposta ao substituir esses valores, substituindo na expressão de número 11 e na expressão de número 9. E eu vou fazer isso para mostrar para vocês que, como a variação de temperatura é pequena, apenas de 1 grau Celsius, então as respostas utilizando essas duas fórmulas, a fórmula não aproximada e a fórmula tomando apenas a contribuição de primeira ordem, vai dar basicamente a mesma ordem de grandeza na resposta, tá certo? Então vamos lá, vamos apenas substituir os valores e encontramos que, então, mais uma vez, eu isolei o D0, né? Então passei para cá multiplicando e o H vai ser dividindo. Então tenho que o D0 vai ser a raiz, né? Então substituo aqui os valores de V0, beta, alfa e ΔT, e a gente encontra um D0 de 0,006241876. Eu botei várias casas decimais apenas porque eu vou fazer o cálculo com a fórmula de número 9 com a fórmula de número 11 e mostrar que esses valores são aproximadamente iguais, visto também que o nosso ΔT é pequeno e, como estamos tomando a aproximação devido à expansão de série de Taylor que fizemos apenas de primeira ordem, então para essa variação de temperatura é bem boa a concordância. Então, uma questão pede em milímetros, então só escrevi o D0 em milímetros, né, que vai ser aproximadamente igual a 0,062411876. E agora vamos substituir na equação de número 11. E na equação de número 11, se fizermos as continhas, vamos obter que o D0 vai ser aproximadamente 0,006241885. Então veja que só essas outras duas últimas casas decimais aqui que diferem. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, várias casas decimais, os dois resultados concordam, tem uma boa concordância. E com isso, né, notem que os valores obtidos pelas equações 9 e 11, eles estão em boa concordância, mostrando que a aproximação de primeira ordem em ΔT é boa no caso que ΔT for um número pequeno, né? Isso também mostra que
a variação do diâmetro do tubo é praticamente desprezível, né? Então é isso, pessoal. Foi uma questão que envolveu conceitos de dilatação térmica, especial dilatação volumétrica de um líquido e de um sólido. E com isso resolvemos o item A, obtivemos a expressão de H em termos dos parâmetros dados na questão, e no item B apenas substituímos os valores. Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.